Olá, gente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou Maria Veloso. Estamos hoje aqui para falar um tema muito contemporâneo. Eu sou estrategista de cenários, construtora de ecossistemas e apaixonada por moldar o futuro das organizações. Estamos hoje aqui, Andréa, Bruno, Daniel, e vamos bater um papo como ESG e mais T estão impulsionando as transformações. Gostaria de agradecer muitíssimo a Rodrigo e ao Josier pelo convite, toda a equipe do FIS, pela dedicação de botar um evento desse porte no ar, o maior evento da área de saúde da América Latina, e é um prazer estar hoje aqui como moderadora desse diálogo, tá? E para partir, vamos partir de algumas provocações e reflexões. A primeira pergunta é: a tecnologia transforma o homem ou é o humano transformado que inventa novas tecnologias? Entender por que e como a confluência entre a transformação da sociedade contemporânea, a crise climática e os avanços das tecnologias digital está causando a metamorfose da própria sociedade e também dos negócios é essencial para a gente sobreviver e prosperar agora no século XXI. E é disso que a gente vai falar um pouco hoje. E vamos um pouco sintonizar, né? Falar do espírito da época. Estamos no ano 1 do século XXI. A gente tem que entender a contemporaneidade que norteiam as organizações do futuro. E vamos partir primeiro da crise climática, que tem a ver com ESG, né? Estudos mostram que, desde a Revolução Industrial, a Terra se deslocou do Holoceno e para o Antropoceno. E as ações humanas foram as principais impulsionadoras dessas transformações. E tudo isso devido à extrema utilização de recursos e da emissão de contaminantes para o meio ambiente. Então, é tipo assim, Houston, we have a problem. Então, temos que pensar de forma diferente. O conceito mais contemporâneo do tema é relacionado com planetary boundaries. É o conceito que o planeta tem limites e que esses limites é que determinam o quanto a gente pode se desenvolver e prosperar daqui para frente. E eu destaco, como estamos num evento direcionado ao público de saúde, destaco aqui 5 desses limites. Um é a integridade da própria biosfera, o outro é o uso de água, alteração dos territórios, a carga de aerosol atmosférico e os novos contaminantes. Então, são temas que afetam o planeta e, consequentemente, nos afeta. Nesse sentido, a gente tem que pensar que ESG não é evolução. ESG é apenas uma forma de medir onde a gente está. O segundo ponto é a própria sociedade. A gente vive mudanças significativas na sociedade, na forma de consumo, na expectativa dos colaboradores, na relação com os parceiros, com os clientes e claramente nos eleitores, incluindo, inclusive, a exigência de novas legislações, que afeta a todos. Vivemos num período em que todas as visões do mundo entraram em crise e os indivíduos se sentem livres para criar tudo novo. E Bauman fala, a gente sai da frigidez da época moderna e foi para a volatilidade. Então, é preciso compreender essa sociedade em relação à temporalidade que a gente está vivendo. E agora, muito mais, a gente sai da razão e vai para o afeto, porque o afeto cria tribos urbanas que mobilizam identidade e socialidade. É estar com, é o sentido de pertencer, de comunidade, de fazer parte da tribo. E aí, por último, vem as tecnologias digitais. Com o advento da internet e toda a tecnologia que vem a partir daí, a sociedade contemporânea, a grande parte, passa a se socializar na dimensão virtual. A gente viu agora com a questão da pandemia. Ocorre uma dimensão virtual impulsionada por essas novas tecnologias que transcende o tempo, o espaço e os territórios. Essa dimensão de sociedade em rede tem um papel importantíssimo da transformação do conhecimento e nas dinâmicas de inovação.
Essa sociedade integrada em tempo real, ou seja, interconectada, passa a exercer pressões sobre as estruturas organizacionais e cria uma nova dimensão relacional que exige que as empresas saiam da sua centralidade. E deve-se pensar a estratégia empresarial como parte desse sistema complexo, que essas novas tecnologias digitais alteram as condições habitativas. E as redes sociais digitais são as novas tribos, as novas comunidades e parte dessa arquitetura complexa. Nessa nova ecologia, emergem novas oportunidades sem precedentes e que cabe à gestão entender e navegar nessa nova era, não apenas para criar estratégia para suas organizações, mas também para criar impacto positivo. Isso é ser sustentável. Pois isso é o que a sociedade espera, a sociedade que se transformou e que continua se transformando. É a sociedade que passou a entender que para um negócio ser sustentável é sair do paradigma prevalente de criação de riqueza para bem-estar social da comunidade. A estratégia empresarial tem que estar alinhada com esses novos desafios que são postos e interconectada com essa multiplicidade de fatores e componentes ambientais, tanto internos como externos. E o principal obstáculo para o desenvolvimento de um plano coerente rumo ao mundo do negócio sustentável é justamente tratar esses problemas isolados. As pessoas querem tratar o I de economy, o I ou A de ambiente, o S de social, o G de governança, o T de tecnologia separado. E, na verdade, não é. Passa a entender o mundo de forma complexa, interdependente e transdisciplinar. Novos tempos, novas lentes, novas abordagens. E o que vemos como resultado de empresas que inovam e se transformam nesse sentido é ajudar a criar comunidades mais prósperas e que geram um ciclo do bem, e principalmente para os próprios negócios, porque se cria ecossistemas de negócios fortes e resilientes. E aqui gostaria de passar a palavra para a Andrea Bonimi, ela que cunhou o termo ESG mais T e nos vai falar da onde saiu essa concepção e nos vai trazer a visão dela. Logo depois, eu apresento cada um dos palestrantes. Welcome, Andrea. We are with you now. Muito obrigado, Maria, muito obrigada a toda a organização pelo convite de estar aqui hoje. Eu gostaria de compartilhar com todos uma breve apresentação com alguns recursos visuais para que possam ver. Às vezes, não é, as imagens são melhores do que as palavras, como eu aprendi já há vários anos. Se puderem, então, por favor, colocar a minha apresentação de PowerPoint que eu enviei, agradeço. Próximo slide, por gentileza. ESG mais T. Este é um conceito que surgiu e que eu tive como ideia há alguns anos, quando eu estava escrevendo um livro em que eu tentava criar a razão, toda a explicação por trás do conceito de ESG e todo aquele cenário que as pessoas estavam desenvolvendo, principalmente na Europa, também nos Estados Unidos e na América Latina. E uma coisa que eu achei que estava faltando era a ideia da tecnologia. Há uma série de coisas de E, S, G, que são consideradas tecnologia, não deveria ser uma categoria separada. Então, no próximo slide, eu vou compartilhar com todos uma tipologia que eu criei quando eu escrevi o livro. Nessa tipologia, se olharem o próximo slide, verão uma série de coisas que são consideradas normais e previsíveis na parte de ambiente. Próximo slide, por favor. Nós vemos uma tipologia de diferentes tipos de questões, oportunidades, que normalmente nós encontramos sobre ambiental, como mudança climática, emissões de carbono, eficiência de energia,
desperdícios perigosos, resíduos perigosos, em social direitos humanos, governança corporativa, liderança, parte de suborno e corrupção, mas é uma série de questões em tecnologia que não são consideradas em ESG. E, na minha opinião, a tecnologia não só determina ESG, mas é tecnologia em cada um dessas questões ambientais e sociais. Tudo está completamente conectado. E conforme temos essa explosão de inovação e de tecnologia, há uma explosão de novas questões, novos riscos e novas oportunidades. No próximo slide, por favor, eu vou explicar um pouco por que eu acredito que estamos nesse ponto hoje. Tem a ver com a consciência situacional, o contexto histórico, e, na minha opinião, nós temos 5 megatendências que todas convergiram ao mesmo tempo nos últimos anos. Megatendências são eventos de múltiplos anos, não é algo que acontece de um trimestre para o outro, de um ano para o outro. São coisas que têm mudado cada vez mais, com intensidade e grandes contextos. Como a Maria já disse há alguns minutos, há esta situação. Será que é o homem transformando a tecnologia ou será que é a tecnologia transformando o homem? E, na minha humilde opinião, são as duas coisas, mas eu acho que a tecnologia está transformando de formas que nós jamais imaginávamos. Há uma mega tendência, que é a disruptura da tecnologia na velocidade da luz. Próximo slide, e depois eu falarei sobre as outras 5 mega tendências. Aqui nós vemos, basicamente, a megatendência 1, disruptura tecnológica na velocidade da luz. Vejam aqui fotos de um robô guerreiro, um robô no trabalho, reconhecimento facial, nós vemos um cão policial que é robô. Então, são coisas que estão nos afetando de uma forma que jamais nós imaginávamos. E é aqui que nós temos a interconexão com a nossa vida, a parte de governança da tecnologia. Isso é muito importante quando pensamos nos efeitos de inteligência artificial, nanotecnologia, bioefeito, a área da saúde. Há tantas coisas, tantos aspectos diferentes, sejam algoritmo, biotecnologia, DNA, engenharia genética, são coisas que nos afetam de formas que nós nem imaginávamos. Próximo. No próximo slide, eu vou lhes mostrar o lado positivo também, não é? E por isso que eu chamo esses slides risco e oportunidade. Na inovação tecnológica, nós temos muita evolução. Eu vi um artigo no Economics hoje sobre 22 novas tecnologias para 2022. Várias tecnologias e inovações de saúde extremamente importantes, inclusive a realidade virtual, a interface cerebral, implantes ósseos de impressão 3D. E nós vemos aqui outras oportunidades incríveis. O desenvolvimento da vacina no último ano e meio, por exemplo, a vacina contra o coronavírus, não é? Que foi um desenvolvimento diferente de tudo que nós já tivemos, e o uso de inteligência artificial para o georreferenciamento. Então, vejam que são grandes oportunidades e, portanto, o que nós chamamos algo que faz desenvolver cada vez mais a tecnologia. Próximo slide, por favor, para a próxima mega tendência. Mas uma coisa importante, não é, que a tecnologia, essa é uma iniciativa que as Nações Unidas já tem há alguns anos, que é Big Data para os Objetivos de Desenvolvimento, e cada um deles estão relacionados à saúde, antipobreza, mais alimentos para todos, combate à fome, bem-estar. Então, são a aplicação do Big Data, do Analytics, de AI, Machine Learning, para realmente conseguir alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Próximo slide. A mega tendência número 2 é uma questão bastante séria, que já foi medida pelo
parâmetro utilizado nas últimas 2 décadas, e uma coisa importante que todos nós estamos impactados hoje, no governo, nas empresas, nas ONGs e na mídia, é o declínio na confiança das instituições e da liderança. E a única instituição que parece ainda ser identificada como ética e competente são as empresas. Todos os outros estão muito mal em termos de competência e as ONGs são consideradas éticas, mas não muito competentes. Então, eu acho que aqui nós temos uma oportunidade para que os líderes realmente façam a coisa certa. É um momento em que tudo isso está se coordenando. A COP26, por exemplo, a situação em que nós temos todos hoje lutando para ter acordos globais em questões importantes de saúde, do clima, que afetam basicamente a sobrevivência da Terra. Próximo slide. E aqui nós vemos uma tipologia que eu montei para a liderança, sobre a qual eu escrevi no meu livro há algum tempo. Basicamente, é uma tipologia de líder e responsável para um líder visionário, quando falamos de ESGT. O que estão tentando fazer? Aquele líder superficial e responsável são o que eles dizem, não estão nem aí, ou estão preocupados em fazer aquela coisa básica, e fazer um marketing, vamos dizer, de mentirinha. Diferente de um líder visionário que realmente fala e faz o que propõe, que cria programas, que cria os procedimentos e as inovações necessárias para conseguir os objetivos de ESG e tecnologia. São líderes que realmente mergulham em seus produtos e serviços e criam o que estão dizendo, seja verde, seja amigo do meio ambiente, seja com consciência social, tendo altos padrões de governança, realmente eles criam melhores produtos e serviços assim. Próximo slide. A mega tendência 3 é o surgimento deste risco complexo, interdependente, e nós vemos a mudança climática, a pandemia, cada vez mais as questões de injustiça social e racial no mundo, tudo isso prova como as coisas estão interconectadas. Próximo slide. Eu tenho aqui uma representação para lhes mostrar a natureza interconectada do ESGT relacionados à pandemia, começando com os aspectos biológicos, o problema das florestas, a conexão entre os homens e os animais, os incêndios, depois a pandemia disseminada no mundo todo, com isso trazendo à tona a importância de lutar por justiça social também. Vimos isso muito importante nos Estados Unidos, a segurança dos empregados e também trazendo à tona as questões de tecnologia que nós não tínhamos visto antes, a questão da saúde. Isso tem sido muito impactante, nós temos visto um aumento exponencial das necessidades e, além disso, o uso das fake news, da má informação nos vários setores. Próximo slide. A megatendência número 4, rapidamente, nos fala sobre a característica geopolítica, a tectônica geopolítica do mundo. Em vários países, nós temos visto estudos sendo feitos nas últimas décadas, mostrando o declínio da democracia na maioria dos países. E em alguns outros países, isso se deu ainda mais dramaticamente. E há também essas rupturas da governança internacional. Eu não preciso falar mais disso, não é? Mas é uma outra parte da mudança tectônica que nós temos observado e todos os desafios com os quais deparamos. Na COP26, por exemplo, que as pessoas concordem sobre as coisas, isso é difícil exatamente em função dessas mudanças geopolíticas. Próximo slide. E a última megatendência é a elevação do capitalismo dos vários stakeholders. Isso tem muito a ver com o que estamos falando. ESG, as partes interessadas, os stakeholders, as regulamentações, a explosão dos investimentos dos fundos de equity em SGT. E nós temos que entender quem são os stakeholders, além dos acionistas, por assim dizer. Próximo slide.
E, mais uma vez, nós vemos os ODS, que são a parte que começou tudo isso, né, em 2015, quando foram aprovados como objetivos para 2030, e muitos negócios na sociedade, as empresas têm se alinhado para isso. Próximo slide, por favor. E, além disso, o greenwashing também tem surgido, nós vemos a inteligência artificial fez uma análise de 800 empresas e percebeu que o greenwashing tem aumentado. Então, conforme nós temos um maior foco sobre ESG e T, usando a tecnologia para analisar as informações, pode ser feita esta análise mostrando que 800 empresas, e muitas delas são basicamente fazendo um greenwashing, a forma como estão lidando com as questões governamentais, do meio ambiente. Não é, é a importância pensar nessas mega tendências e entender sempre riscos e oportunidades. No próximo slide, por favor. E aqui nós vemos uma explosão do ecossistema de ESG, nós temos as agências de crédito, prestadores de serviço, os padrões, sustentabilidade. Vejam que tsunami de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós vamos ter uma consolidação em algum momento, mas agora está acontecendo, não acho que vai mudar, e por isso que eu acho que essa mega trend é tão importante, essa mega tendência é importante quando falamos de ESG mais tecnologia. Próximo slide. Aqui nós vemos os meus últimos 2 ou 3 slides em que eu vou lhes dar um modelo bem rápido do que eu considero uma organização resiliente, focada para alcançar sustentabilidade, inovação e resiliência. Resiliência é uma parte muito importante desse cenário, que é criar o que eu chamo um capitalismo regenerativo. Então, líder certo e cultura certa nas organizações. E depois, se quiserem ter acesso a esses slides, esses artigos, estará à disposição. Próximo, por favor. É importante conhecermos os stakeholders, isso é muito importante. Não é só mais proprietários, acionistas, são os funcionários, são os clientes, a comunidade, os distribuidores, os terceiros, todos têm que ser entendidos quais são riscos, oportunidades, e assim nós vamos criar uma organização interna mais resiliente. No próximo slide, verão que parte desta cultura de liderança, de conhecer as partes interessadas, nós temos que criar também oportunidades e riscos e uma cadeia de valor que coloque as questões de ESGT, não só com os pontos principais, mas entendendo o que são riscos potenciais, como mitigá-los, como podem ser riscos de reputação, como elas também podem se tornar oportunidades e como nós temos que estar preparados para crises, não é, relacionadas a esses riscos e oportunidades. Agora, se nós tivermos isso tudo bem organizado, nós vamos evitar a destruição de valor ou realmente proteger o valor, criar valor, e se fizermos bem feito, conseguir até a inovação. Próximo slide. E este último slide, verão que tudo isso tem que estar integrado na estratégia da organização, seja uma empresa, seja uma organização sem fins lucrativos, outro sistema. É importante ter uma estratégia organizacional que leva tudo em consideração, tecnologia, aspecto financeiro, operacional, sempre pensando como os stakeholders vão reagir, tanto stakeholders externos como internos. Ter uma abordagem holística é extremamente importante. Próximo slide. Aqui nós vemos os 3 últimos elementos do que eu considero ser o ciclo de vida virtuoso e holístico, ter as métricas certas de pessoas e atividades, ter a prontidão para a crise, para a continuidade de negócios e para identificar outras oportunidades.
E se tivermos tudo isso, todos os elementos coordenados, que eu revisei aqui extremamente rápido, não é? E que eu desenvolvo, obviamente, em detalhes em outras publicações, a governança, os stakeholders, a inteligência de risco, o equilíbrio de performance, a prontidão para a crise, a inovação e o ethos, nós teremos, então, essa possibilidade de ter essa alavanca de inovação que estamos falando. Eu acho que com isso eu termino, acho que tenho mais um slide, por gentileza, só para ter certeza de que eu não me esqueço de nada. Esse é o último slide. Aqui eu lhes falo que eu acredito que não sou só eu falando disso. Há muito mais em jogo. Há fontes como a McKinsey, por exemplo, que estão analisando como ESG não compromete os resultados, na verdade, amplia os resultados. Nós temos aqui esses 2 estudos que mostram que as empresas resilientes, quando há uma crise, um problema, elas estão mais preparadas para lidar com essa queda e saem melhor delas. Muito obrigada, com isso eu volto a palavra ao painel, à Maria, e vai ser um prazer ouvir os comentários dos colegas e qualquer pergunta. Obrigada. Olá, tudo bem? Queria agradecer muito a Andréia pelas palavras. Realmente, essa visão holística do tema, integrar todas as partes é muito importante. Desde o pensamento de Edgar Morin, Edgar fala: somos uma poeira no universo, está tudo interconectado. E queria agora passar a palavra para Bruno. Bruno Pina é Chief Innovation da Distrito e vai compartilhar conosco o seu pensamento e trazer a ideia dele sobre esse tema. Bruno, seja bem-vindo. Bruno, se quiser, eu posso falar a palavra para o Daniel enquanto você vê sua questão de áudio, ok? Gente, então, para dar prosseguimento ao nosso painel, vamos ouvir agora o Daniel Carocha. Daniel Carocha é Head de Pesquisa ESG e Inovação Digital na Pangeia e vai compartilhar conosco seus pensamentos, suas ideias. E vamos, Daniel, seja bem-vindo. Olá a todos, vocês estão me escutando bem, Maria? Me escuta? Eu acho que a Maria eu já não escuto mais, mas enfim, eu acho que o Brunão já está escutando e a André também. Tudo bem? Excelente. Bom, agora à tarde, né, já passamos o meio-dia, horário de Brasil. Agradeço a todos aos palestrantes que estão conosco aqui, os companheiros que estão conosco, ao time de back-office e o time que convidou a gente da FIS. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da visão da Pangeia, a nossa visão. E o caminho que a Pangeia está trilhando para construirmos o planeta que queremos. A gente entende que a gente pode e deve aproveitar todo o poder das redes, todo o poder dos ecossistemas de inovação aberta, das instituições de impacto, das universidades, academia e principalmente da tecnologia, né? E só para passar um pouquinho a história um pouco da Pangeia, né? Mas conceitualmente a Pangeia a nossa proposta é de um novo modus operandi, uma atualização do nosso sistema operacional humano, na forma que interagimos, inovamos e preservamos e regeneramos o nosso planeta. Na prática, assim, somos basicamente desde 2016
um ecossistema de propósito de negócios sustentáveis que cria e abraça iniciativas baseadas aí no desenvolvimento social, econômico, ambiental, o que atualmente é chamado do rótulo de ESG, né, que vem muito forte. Eu vou contar um pouquinho como é que a gente vai estar atuando nessa nova jornada do planeta Terra. E só para trazer um pouco de contexto, a gente tem feito aí acelerações, implementado transformação digital de pequenos e médios produtores da sociobiodiversidade brasileira. Estamos falando aí de produtores desde tribos indígenas no norte do país, a filhos de italiano no sul do país, conectando esses produtores sustentáveis ao consumidor final. Então, imaginem, trazendo produtos dessas regiões que sofrem com uma série de demandas, uma série de problemas, por exemplo, logístico, internet e tudo mais, e a gente traz esses produtos, né, essas produções ao consumo consciente, basicamente dos eixos Rio, São Paulo e outras cidades mais importantes, né? E aí, logicamente, a ideia é a gente cortar os atravessadores, que hoje, não sei se vocês sabem, mas tomam bastante parte desse poder econômico que no Brasil hoje existe, né? Mas no último ano de 2020, durante a pandemia, ficou muito claro que a gente precisava ir além disso, né? Logicamente, nos últimos 100 anos, a expectativa média de vida mais que dobrou, o PIB per capita triplicou, a mortalidade infantil foi reduzida brutalmente, mas a gente sabe que esse crescimento exponencial foi bastante rápido e que a prosperidade veio com efeitos colaterais indesejáveis para o nosso meio ambiente e para questões sociais, como bem disse a Andréia, a própria Maria iniciou falando, né? E aí a gente entende que essas tendências para os próximos anos, até a Andréia comentou muito bem, a gente entende que assim como aconteceu no último milênio com a gripe espanhola, né, que acelerou muito a Revolução Industrial, a gente entende que agora, pós-pandemia Covid, a gente está passando por uma nova revolução, o que a gente cunhou de Revolução ESG. Né? E a Pangea precisava facilitar, a gente chegou à conclusão que precisávamos facilitar essa aceleração dessa revolução, basicamente criando ponte entre as ilhas de ação de impacto social e ambiental que já existem, só que elas não se conversam, maximizando todo o potencial dessas redes, né, de ecossistemas já existentes, a fim de promovermos essa verdadeira transformação. Né? O Bruno e o Distrito estão junto conosco nessa jornada, assim como a própria Andréia. Né? Entendemos que essa nova economia exige ações concretas de pessoas físicas, como nós, e pessoas jurídicas, né, conglomerados de pessoas físicas, em prol da preservação do meio ambiente, do impacto social e da governança consciente. Por isso, o papel, a gente entende que o papel do setor de saúde é muito crucial para a gente acelerar esse ESG em lato e em estrito senso, né? A gente não pode abrir agora, mas grandes corporações já estão conosco, grandes nomes do Brasil e do mundo estão conosco, e a ideia é exatamente nós juntos, pessoas físicas e jurídicas, usarmos o máximo poder do efeito de redes que nós temos para a gente empoderar essas comunidades, empoderar ações de impacto ambientais e sociais no Brasil e, logicamente, a nossa ideia é escalar para fora do Brasil, na América Latina e outros países. Daí nasce, nesse contexto, a nova Pangea, né, e o ecossistema de impacto Revolução ESG, que é a primeira plataforma as a service open source, ou aberta, de ESG no Brasil e do planeta, visando acelerar ações concretas, ações na prática de ESG, trazendo todos os erros e acertos, que todas as lições aprendidas de ecossistema de inovação aberta, de instituições de impacto social e ambiental, de empresas que já estão fazendo alguma ação, e estamos colocando juntos aí startups a tribos indígenas, líderes a artesãos, filósofos a cientistas, para pensarmos juntos e facilitarmos essas ações concretas. Por isso, a nossa visão é muito clara. Basicamente, é orquestrar ações concretas de ESG, integrando organizações especialistas de diversos setores e tribos, como a Maria disse, para acelerarmos o ESG na prática. E aí, dado isso, né, das centenas de desafios de ESG que as pesquisas trouxeram para a gente, junto com a KPMG, que é uma das grandes parceiras nossas, 4 grandes desafios ficaram muito claros para nós e foi muito bem pontuado pela Andréia na apresentação dela. Primeiro grande desafio foi o combate ao greenwashing. Então, existe uma apropriação da sustentabilidade pelo marco institucional de empresas e o nosso papel como Revolução ESG, como ecossistema, é ajudar essas empresas a, primeiro, identificar aquelas causas que são reais ou não, e aquelas que não são tão reais, a gente oferecer a oportunidade delas investirem em ações reais, né? Ou seja, combater brutalmente o greenwashing. Outro ponto é onde investir, onde inovar. Né? Muitas empresas querem fazer ações reais, mas não sabem como investir. E aqui que entra a Distrito conosco, aqui que entram os nossos hubs de inovação, os hubs de instituições de impacto, onde a gente vai ofertar oportunidades para que empresas e pessoas físicas, através de crowdfunding, possam fazer investimentos de impacto social e ambiental no Brasil.
né? O terceiro ponto é o consumidor confuso. A gente identificou que houve um aumento grande das palavras sobre o que é um produto vegano e um produto ecológico, qual é a diferença entre um e outro. Então, a gente também vai proporcionar, como eu vou dizer mais tarde, uma plataforma de conhecimento e de educação para que as pessoas como nós possamos saber a diferença entre produtos, entre o que é um impacto ambiental, o que é um impacto social, e trazer mais luz sobre esses conceitos. E, por último, né, tribo sem direção, como bem disse a Maria, as redes sociais possuem um poder enorme hoje, e o nosso objetivo com esse ecossistema é trazer, junto com os nossos influencers digitais que estão conosco, é trazer o máximo de poder dessas redes sociais para que a gente gere um ciclo virtuoso de ações positivas, ações sociais e ambientais, para que cada vez mais a gente possa ter mais empresas e mais pessoas físicas participando desse movimento conosco, né? E aí, basicamente, para a gente operacionalizar isso, a gente desenvolveu uma plataforma que a gente vai lançar agora em breve. Eu vou dar para vocês depois o website para vocês se cadastrarem. A gente vai operacionalizar basicamente 3 grandes áreas de atuação para endereçar esses 4 grandes desafios. Uma é a plataforma de conhecimento e conscientização, onde a gente vai trazer especialistas do mercado, falar muito sobre a filosofia envolvendo ética e sustentabilidade, por que o ESG começa pelo ser humano. A segunda plataforma é de transformação de impacto, então a gente vai ter uma série de pipeline de projetos de impacto social e ambiental para ser ofertados para empresas e pessoas físicas. E, por último, logicamente, conteúdos muito interessantes, conteúdos perenes, que se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá verificar ou se educar. E, junto com o Facebook, por exemplo, que está conosco nessa jornada, a gente vai tudo que nós fizemos de conhecimento, de conscientização e transformação de impacto, a gente vai estar jogando via influência de trás para fora, para empoderar cada vez mais pessoas a participarem conosco dessa jornada, né? E aí, como sabemos que toda revolução, de fato, começa pelo ser humano, a gente conta com um grupo de pessoas extraordinárias, André, que está aqui conosco, assim como Gustavo Araújo, da Distrito, está conosco propagando e aconselhando o nosso ecossistema. A gente vai começar já, tá? Então, eu costumo dizer que nós somos formados por pequenas empresas e grandes corporações, por causas e por associações, por executivos, artistas e artesãos, né? Então, assim, o meu convite aqui para todos é que acessem o nosso website, revoluçãoesg.eco, para saber mais dos próximos passos, fazer o cadastro lá. As nossas redes sociais da Pangeia.eco, no Instagram, Facebook, YouTube ou LinkedIn, e faça parte com a gente dessa rede do bem. A nossa ideia, a gente sabe que é muito complexo o problema para ser resolvido, mas a nossa contribuição é juntar pessoas alinhadas com essa mesma visão de fazer o bem. E o ESG, ele vem para fortalecer muito essa causa, né? A gente vê que líderes agora cada vez mais estão engajados a fazer. O nosso papel é oferecer o como, né? Então, venha fazer parte conosco do ecossistema de impacto da Revolução ESG conosco e me deixo à disposição tanto aqui para quem está participando, para perguntas, e tanto offline depois. É um grande prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, Maria. Passo a bola para você. Obrigada, Daniel. Como o Daniel colocou, nesse mundo hiperconectado, entender nosso ecossistema é muito importante. E as organizações de impacto são partes essenciais. E as ONGs, apesar de Andrea ter dito que falta um pouco de gestão, mas também eu acho que é parte do aprendizado e da maturidade. Mas é uma parte essencial do ecossistema. Quando a gente pensa em um ecossistema de negócio, não existe um ecossistema de negócio onde a empresa está isolada do que acontece no território dela. E as organizações sociais e organizações de impacto são, vamos dizer, eu sempre disse, né, é o fervilhamento da sociedade, é o que a sociedade quer ver amanhã. Então, é parte essencial e crucial que seja integrado nesse ecossistema. E com essa fala, uno a fala do Daniel com a fala do Bruno, que, Bruno, vou apresentar você de novo, Bruno. Bruno é Head Chief Innovation Experience da Distrito. Então, seja bem-vindo, Bruno. Compartilhe conosco a experiência da Distrito, quem sabe a experiência da Distrito com sustentabilidade, tá? Eu sou radical, ESG para mim é indicador.
Então, compartilhe a importância de todas essas questões de inovação aberta, ecossistema de negócio, que eu sei que é isso que é Distrito, o jogo da Distrito. Seja bem-vindo, Bruno. Agora vocês me escutam? Agora sim. Ótimo, Bruno. Seja bem-vindo. Welcome again. Obrigado pelo papo gostoso, me apresentar, né? Eu sou o chefe de inovação e experiência de inovação aqui do Distrito. Sim, o nosso jogo é um jogo de conexão, né? A gente é uma plataforma de inovação aberta para acelerar essa inovação entre corporações e o ecossistema. E acho que essa é uma grande visão nossa, né? A inovação, ela passa por um pedaço dela que não é fancy, que não é somente você buscar tecnologia por si só para resolver problemas de negócio. A inovação também está presente dentro das práticas das ODS, né? Através da inovação, a gente pode entregar o desenvolvimento sustentável do país e entregar um mundo melhor. A gente tem um programa desde sempre de ativismo muito forte. A gente olha para as práticas, por exemplo, de equidade de gênero. A gente fez um programa de aceleração para startups fundadas por mulheres. A gente agora está indo para um programa de aceleração para startups fundadas por pessoas pretas. A gente tem um programa que a gente desenhou, inclusive um evento que a gente fez junto com a Pangeia, olhando para todo o cenário de ESG e discutindo, juntando lideranças para falar sobre esse tema aqui no Brasil. É um cenário que agora, né, se tornou talvez mais importante com a junção dessas três letrinhas, mas é algo que já vem de muito tempo atrás, quando se falava de sustentabilidade nas empresas. Talvez não era tão sexy discutir esses temas como se torna hoje, mas é um mercado absurdo. A gente está falando que ao redor do mundo temos 31 trilhões de dólares que são investidos em ativos, né, sobre essa gestão. E isso cresce ano após ano. Então, esse ano, para 2020, por exemplo, é um crescimento de mais de 100%. Então, é um cenário que a gente tem que olhar com cautela, naturalmente, de como fazer isso ser efetivo e que indicadores a gente vai medir para isso acontecer. Acho que o legal de falar é, primeiro, o Brasil, estão sendo criados diversos fundos de investimentos especializados em práticas de ESG, o que é importante para o desenvolvimento do próprio cenário. Se a gente considera hoje o número de startups que a gente tem hoje em ESG, né, o que o Distrito faz essa análise na nossa plataforma, a gente está falando de mais ou menos 900 startups hoje que são especializadas, vamos dizer assim, em algumas das três frentes do ESG. E quando a gente soma o total de investimentos no Brasil em ESG, a gente está falando de uma média mais ou menos de 1,4 bilhões de dólares em investimento. E desses 1,4 bilhões de dólares, 900 milhões de dólares nos últimos 2 anos. E uma outra prática que tem crescido bastante é a intensificação das empresas colocando ESG como sua prática estratégica e fazendo com que as suas estratégias de fusões e aquisições, né, de merger and acquisitions, elas também considerem uma esteira de ESG. Então, a gente, do nosso lado, tem que olhar o ESG dessa forma, né? Como a gente é uma plataforma de inovação aberta, como a gente quer conectar as organizações e facilitar, acelerar essa transformação delas através da inovação aberta, né? O nosso trabalho hoje como plataforma é conseguir diminuir a fricção, diminuir o tempo de, muitas das vezes, implementar uma Agenda 2030, que tem muita empresa hoje que está super focada na sua Agenda 2030, e pensar assim, como é que eu pego esses ODS, os ODS que a empresa escolheu para trabalhar nessa agenda de sustentabilidade nela, e como é que a gente consegue acelerar isso para tornar o que é H3, H1, né? Como é que eu faço um negócio que estava lá para frente e vim para cá, para o início? E a gente faz isso com essas parcerias. Então, na minha cabeça, quando eu olho o que a gente tem que fazer como uma empresa conectada a um ecossistema, e nunca se falou tanto em ecossistema ultimamente, mas quando a gente fala disso, como é que a gente olha para... Eu gosto do tema de ESG mais T e adorei os temas que a Andrea comentou. A gente pega a tecnologia, a inteligência artificial e coloca ela a favor, né, do desenvolvimento humano, ou melhor, do empoderamento do ser humano nas suas capacidades cognitivas, e faz com que ele volte a ser humano, né, e deixa a parte tecnológica manual para alguma máquina fazer, eu diria que isso é um excelente potencial para a gente recobrar, vamos dizer assim, a nossa origem.
Essa é para mim, é a leitura mais importante que a gente deveria ter nesse momento. É romântico falar isso? Óbvio que é romântico falar isso, porque se a gente vai para o mundo tradicional, vamos dizer assim, o mundo executivo comercial, esse espaço ele é um espaço que ele tem que ter muita cautela como você coloca ele, porque ainda é o espaço onde você é cobrado por números, resultados, vendas, etc. Mas o que a gente está fazendo, colocando esse tema como core aqui, né, dentro desse painel, talvez acender uma luz na cabeça dos big executives, dos executivos das empresas, para entenderem que isso daqui tem que estar junto com o projeto de desenvolvimento estratégico dele. Né? O número que a Andrea trouxe da McKinsey é muito interessante, ou seja, não é isso ou aquilo, é que através de práticas de ESG, você potencializa o seu negócio, você alcança novos resultados. E a gente entende como distrito, eu também como pessoa, que você vai fazer isso conectando pontas. Então, quando eu falo de 900 startups voltado para ESG, eu estou falando de água e energia limpa, clean techs, negócios de impacto social, economia circular, transparência na gestão, se a gente fala de práticas de governança, compliance, mobilidade, tem tantos temas que, se a gente for olhar nas agendas estratégicas das empresas, o quanto isso é relevante, só que a pergunta é como é que isso se torna mais fácil, como é que se torna mais rápido de implementar. E se a gente vai no detalhe mais simples do brasileiro, né, até hoje você consegue ter startups de ESG dentro do setor financeiro que estão olhando para microcrédito, de dar acesso à possibilidade de alguém empreender. Então, eu diria assim, a nossa visão, nosso pensamento é que sustentabilidade e ESG, ele é parte integrante da estratégia de inovação de qualquer empresa. As empresas que ainda não têm isso bem desenhado, se não tem desenhado, estão desenhando. Isso virou uma premissa, não mais dentro dos executivos de sustentabilidade das empresas. Isso está no board das empresas. As empresas estão emitindo debentures, que se elas não cumprirem as suas responsabilidades, seus KPIs, vão perder dinheiro com isso. Então, isso é um chamado que eu posso fazer, terminando aqui minha fala, de que tem que se juntar mais atores desse ecossistema, tem que ter ativismo, sim, e tem que conseguir faturar dinheiro junto com uma prática sustentável. É assim que a gente vai conseguir andar para frente. Então, muito obrigado pelo papo aqui. Esse é um tema que eu pessoalmente me empolgo muito. Nós, como distrito, estamos constantemente conectados com esse ecossistema. É um tema que a gente discute e debate constantemente, porque inovação também é transformação de pessoas e a gente está conectado com isso. Volto para você, Maria. Obrigada, Bruno. Obrigada, Bruno. Bastante legal. Que bom que você tocou nessa questão de inovação, transformar pessoas, porque é uma das coisas que a gente acredita na Lusac, que transformação acontece de dentro para fora. E aí, já começando com as perguntas, né? E pensando, queria discutir, voltar ao ponto e ouvir um pouco mais a Andrea, porque sempre que a gente fala de tecnologia, a tecnologia assusta as pessoas, na verdade, né? Eu sou engenheira química, não me assusta muito, porque eu vivo de tecnologia desde sempre, né? Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente assusta as pessoas. Mas eu costumo dizer, e assim, sempre estou trabalhando com as empresas, digo, veio o fogo, veio a escrita, veio a navegação, e agora a tecnologia digital. E a humanidade sempre evoluiu dessa forma e vai continuar evoluindo. E aí, a pergunta que eu sempre faço aos executivos, a revolução acontece quando a sociedade adota novas tecnologias ou quando a sociedade adota novos comportamentos e muda mindsets? E, Andrea, queria te ouvir sobre isso. Wow, what a thoughtful question. Thank you so much. Olha, essa pergunta é muito instigante. Eu acredito que você tem toda a razão quando diz que conforme chegam as inovações que são revolucionárias, muitas pessoas entram em pânico, né? Mas a resposta nós temos que abraçar as mudanças, mas dar também limites para a mudança, alguma governança, entender como impactam as pessoas, como impactam os ativos das comunidades. E se nós não pensarmos desde o começo
das inovações, se nós não tivermos o que a Maria disse no comecinho, essa equipe interdisciplinar que realmente olha para aquilo, olha para as inovações, que entende quais são as implicações, pensando um pouquinho sobre o futuro, sabe, tendo essa ideia futurista. Isso é hoje, mas e amanhã? E na outra semana? Alguns dos riscos que nós temos é que nem sempre nós pensamos nisso no começo e não colocamos mecanismos para controlar, para ajustar as coisas. E aí as pessoas falam de machine learning, de the creation of robot killers and things like that. Criar robôs que vão matar todo mundo. Enfim, essas coisas podem até acontecer se você não tiver as pessoas certas, olhando e criando esses limites, ou se você tiver as pessoas erradas aplicando a tecnologia, claro. E esse é um dos grandes paradoxos dos nossos dias. A tecnologia em si é boa, o problema são as pessoas por trás, né? E as pessoas que usam essa tecnologia e que podem perder um pouco as coisas. Por exemplo, outro dia teve um ataque de drone numa instituição americana. Quer dizer, o drone não tem nada de errado, o problema são as pessoas por trás do drone que tentaram assassinar alguém, né? Então nós, humanos, temos que pensar muito, talvez diferente do que tudo que nós já passamos, porque a tecnologia que nós temos hoje é exponencialmente diferente do fogo, do controle de poder, da escrita, enfim, pode criar realmente muito mal, mas também muita positividade no nosso mundo. Obrigada, Andréa. Você tem razão. A tecnologia, as pessoas sempre, às vezes, assustam, né? Me lembro até hoje, eu tenho uma experiência, um vaqueiro da fazenda do meu pai me levou no polo petroquímico, acho que era novinha, olhou aquela indústria iluminada, tudo daquele jeito, ele falou, você trabalha aí? Eu falei, tecnologia pura. Então, tecnologia assusta, mas tudo no mundo, eu sempre digo, tem um lado bom. E são esse pensamento, esses controles que a própria sociedade, né, se encarrega, né, de criar, e essa governança, por isso importante da governança, que vai estar colocando vamos dizer assim, aonde queremos chegar e quais os limites que queremos nos dar e nos permitimos nos dar, né? E aí, juntando um pouquinho, Bruno, com o ecossistema, né? O ecossistema para revolucionar a lógica de redes, né? Porque é essa lógica que você trabalha também. Eu sou uma estudiosa de redes, a redes como ator social, né? E de comunicação relacional. E aí eu vou fazer uma provocação, porque sempre quando a gente fala de redes, a gente está falando de redes, estamos falando de sustentabilidade, e depois eu queria ouvir a Andréa também. Primeiro o Bruno. Mas quando a gente fala de interconectar, a gente tem que pensar que quando a gente fala sustentabilidade, a gente tem que interconectar humanos e não humanos. A gente, com sensores, as florestas falam, os oceanos falam, o ecossistema fala. A gente não precisa estar na Amazônia para ver que a Amazônia está queimando. Os sensores, os satélites nos mostram isso. Então, a revolução tecnológica, quando a gente olha a sustentabilidade, tem um potencial muito grande de, vamos dizer assim, se todos esses atores, né, humanos e não humanos, estiverem conectados em rede. E queria pensar, saber como a Distrito está pensando isso, porque eu penso isso 24 horas por dia, tá, Bruno? Que bom. Eu não sei se é bom ou se cansa, mas primeiro, eu acho que eu concordo plenamente com isso e eu acho que a resposta aqui, eu vou extrapolar um pouquinho Distrito, né? A gente está falando que a evolução do homem sempre foi uma evolução onde ele usava os recursos que ele tinha disponível para fazer seus negócios, seja o negócio que for. Acredito que o que existe hoje é um gap de que os recursos que não estão à mão diretamente hoje do homem, porque a tecnologia está no meio e a gente não tem uma educação tecnológica de base muito grande, faz com que a gente comece a ter pessoas mais com braços curtos porque não conseguem apalpar a transformação que está acontecendo dentro da sociedade. Ou seja, hoje os recursos que estão direcionando a humanidade e os negócios
para um outro patamar, são recursos que têm base tecnológica, que infelizmente não é base de toda a educação que as pessoas tiveram. E a gente ainda, né, não tem essa natureza de se adaptar muito fácil. A gente sabe usar. Não quer dizer que a gente não sabe usar um celular, tá bom? Mas daqui você usar um celular e daqui você ter isso disponível para você utilizar como um serviço, acho que é nesse momento que a gente está. A gente conseguir estruturar os jobs to be done, né? Conseguir estruturar a situação da jornada de cada ser humano dentro da sua cadeia, onde tecnologia faça parte dessa jornada. A jornada ela é humana e é tecnológica, é o que você trouxe. Então, eu diria que o desafio agora vai ser da inclusão digital. A gente fala disso há muitos anos, né? Mas, assim, de verdade, inclusão digital vai ser se você conseguir dar possibilidade a qualquer negócio a construir ele dentro de tecnologia. E se a gente não conseguir evoluir para esse cenário e mudar o mindset, mudar a visão sobre isso, não vai andar. Tem poucas empresas que eu conheço, e eu não tenho experiência para conhecer muitas, mas todas as que eu conheço, que eu trabalho com algumas empresas com altos executivos, vocês veem essas empresas sempre preocupadas com o seu foco de entrega do KPI que mede o valor e o resultado dela. Né? Quando você vai discutir a sustentabilidade, você vai discutir o impacto social que isso gera, geralmente isso ainda aparece, né, só para, como a gente fala aqui no Brasil, para inglês ver, né? É só de fachada. Então, voltando para o seu tema, né, as árvores podem escutar, a gente pode saber o que está acontecendo na Amazônia, eu concordo plenamente com isso. Só que ainda, a minha leitura, e eu, né, deixo a provocação ativa, porque eu não vou ser conclusivo na minha resposta, é que ainda falta uma melhor tradução das necessidades que a gente tem como sociedade, como população, no âmbito tecnológico. Tem tecnologia pronta para isso. Uma Pangeia vai acelerar as soluções para poder resolver vários problemas dentro desse cenário. Tem poucas Pangeias. Então, acho que tem aqui uma oportunidade ainda de as empresas entenderem o seu papel. Eu vou falar aqui do mundo Corp, que é um mundo que a gente trabalha muito próximo com a inovação aberta, mas ainda tem uma oportunidade dessas empresas realmente trazerem dentro da sua estratégia a sustentabilidade, além de plantar árvores, além de emissão zero carbono, que é legal, é bonito de ver, mas na prática tem muito mais problemas na sociedade para resolver. Obrigada, Bruno. Andrea, please, could you add something? Olha, eu concordo muito com o Bruno, viu? Eu acho que o ponto central de tudo isso, principalmente para as empresas, é que nós não podemos mais ignorar essas questões. Algumas empresas ignoraram isso ou não levaram tanto em consideração, até nem entenderam isso. E não entenderam como essas questões afetam até os sentimentos de seus stakeholders, positivos e negativos, sejam funcionários, sejam clientes, seja a comunidade em que atuam. Se as empresas não levarem em consideração o aspecto ambiental, tecnológico, de governança, tudo que é importante para o plano de negócio, se não incorporarem isso em seu planejamento estratégico, eles estão perdendo criação de valor. Eles estão deixando ganhos que eles poderiam ter completamente realizados, porque nós vivemos hoje num mundo que tem uma série de emergências climáticas, um mundo com tantas questões prementes, e há razões para fazermos além do dinheiro, e as questões são maiores até do que dinheiro, porque, claro, uma empresa tem que ganhar dinheiro, tem que ser lucrativa, muito bem, mas se não incorporarem ESG e tecnologia em seu planejamento estratégico, eles vão perder dinheiro. Eles não vão durar no mercado, não vão sobreviver à próxima pandemia, ponto. Eu acho que é um chamamento, esse ano e meio que nós vivemos coletivamente, além da questão climática, tem sido um chamamento realmente. São razões mais do que importantes para que nós tenhamos consciência e, ao mesmo tempo, lucrativos, claro. Obrigada, Andrea. Por essa visão, e aí, tirando um pouco da frase que você falou, né, eu vou fazer uma provocação aqui para o Daniel,
possivelmente a última resposta, porque a gente tem pouquíssimo tempo. Você tem 2 minutos, Daniel, para responder. André fala, as empresas precisam criar valor. E eu gosto de fazer uma provocação sobre isso. No mundo conectado, a gente cria valor e integra valor. No ecossistema de negócio, a gente quer criar valor ou a gente quer criar impacto? Boa pergunta, Maria. E fazendo só uma ponderação com o André e com o Bruno, foram excepcionais nas colocações. Claro. E é por isso até que o Revolução ESG, o ecossistema que nós estamos iniciando agora, o distrito é tão importante como peça fundamental de inovação aberta, né, de trazer esse mundo de startups que eles já possuem, já existem, junto com as corporações, para a gente trazer, como Pangeia, as necessidades lá da ponta, ou seja, a gente já no mês que vem já estaremos em 60 cidades da Amazônia. Isso é muito significativo. Então, a gente imagina, trazer toda essa demanda física e conectando com o digital que o distrito vai trazer, vai ser, assim, uma grande transformação que a gente vai fazer. E trazendo, logicamente, a visão do André e tudo mais. Então, respondendo a sua pergunta, Maria, assim, eu acho que ambos. Por quê? Especialmente no Brasil, que nós temos uma camada da população que ainda não tem acesso, ele não aparece no PIB brasileiro, ele não aparece, por exemplo, potencialmente como potenciais consumidores das empresas. Então, a gente tem, o que a gente costuma dizer, não é filantropia, é de fato, você transformando, com pequenas acelerações que a gente possa fazer nessas comunidades, produtores, pequenos e médios produtores e tudo mais, você acaba sustentando uma nova economia que automaticamente vai impactar nas corporações que estão participando desse ecossistema. E como bem disse André, e eu concordo plenamente, o consumo consciente, pessoal, nesses últimos 1 ano e meio, até a gente fez uma pesquisa com a KPMG com a Distrito ano passado, apareceu assim, o consumo consciente que era, antes estava só na classe A, assim, hoje você vê qualquer tipo de pessoa preocupada com quem está vendendo na ponta, se não tem trabalho escravo, se não está cortando floresta do outro lado. Né? E é isso que a gente acredita, que essa mudança de mindset, essa mudança consciencial, antes da mudança física, mudança mesmo da mente das pessoas, filosoficamente mesmo, que está, de fato, produzindo essa mudança completa no consumo, essa mudança completa dos stakeholders, dos líderes das empresas, para que faça a coisa certa. É só isso, fazer a coisa certa. E o caminho, a gente acredita que seja juntar o ecossistema de corporações, ecossistema de academias, ecossistema de startups, de inovação aberta, de ONGs de impacto, ou seja, a gente está juntando todo mundo para pensarmos juntos nesse futuro. Então, é por aí. Obrigada, Daniel. Realmente, assim, é um tema intrigante, são questões que têm revolucionado o nosso dia a dia, principalmente depois da pandemia. A pandemia, se já era contemporâneo, a pandemia nos provou que é iminente. O futuro não é amanhã, o futuro é hoje, e os negócios precisam entender disso. Quero agradecer muitíssimo a Andréia, agradecer ao Bruno, agradecer ao Daniel. Se possível, a gente poderia passar um tempão aqui, mas realmente só temos 1 hora e 5 minutos. É uma discussão excelente, mantemos contato. Pessoal, já sabem onde encontrar as feras e foi um prazer. E se todos pudessem abrir o microfone para dar até logo, seria bom. Tchau, tchau, tchau a todos. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde.